Eu queria apresentar para vocês a minha querida amiga mesmo, e também colega. A Maria Ligaia Fujita é embaixatriz. Ela é viúva do embaixador Edmundo Fujita, que foi meu colega de turma no concurso do Itamaraty, e que então nos tornamos amigos. Então ela é, de uma certa maneira, a sucessora da carreira, do pensamento, das reflexões do Fujita, do Edmundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história sua do Edmundo. Ok. O Edmundo, ele é o primeiro Nisei, nipo-brasileiro no Itamaraty. Ele é o primeiro nipo-brasileiro, o primeiro a se tornar embaixador brasileiro de origem asiática. Ele é pioneiro no Itamaraty nesse sentido. 1976. 75. Sim, entramos, mas em 76 tomamos posse. Pois é, porque o Edmundo fez 2 concursos no Itamaraty. Primeiro, ele fez do Rio Branco. Ele passou em primeiro lugar, cursou 1 ano no Rio Branco. No segundo ano ia ser o tempo integral. Aí abriu o concurso do direto. Nós dois, o Edmundo foi segundo de turma e eu fui terceiro de turma. Isso não quer dizer nada, é simplesmente colocação. Mas aí começamos a vida, a gente já estava casada naquela época, né? E aí começamos a carreira. Por onde vocês andaram? O nosso primeiro posto foi Londres, onde nós visitamos todos os museus, assistimos todas as peças de teatro, ele trabalhando duro, eu realmente visitando todos os grandes centros de cultura. Eu não podia trabalhar naquela época como mulher de diplomata, porque naquela época não era permitido fazer isso. Burrice, né? Mas eu estudei, como eu continuei estudando, eu tinha estudado política internacional, eu fiz um doutorado em política internacional, continuei estudando em Londres, mas acompanhando meu marido. Ele fez mestrado também lá no London School of Economics. De lá vocês foram fomos para Tóquio, onde ele serviu como primeiro secretário, onde nós havíamos vivido como estudantes e pesquisadores na Universidade de Tóquio como bolsista do governo japonês. De lá fomos para Moscou. Naquela época ainda a União Soviética, na época de abertura, glasnost e perestroika. Depois de lá voltamos para Brasília, consegui entrar no sistema ONU, onde trabalhei muito tempo como coordenadora de programa. Depois de Brasília, fomos para Nova York, onde ele trabalhou na missão do Brasil, nas Nações Unidas, e eu trabalhei no Fundo de População das Nações Unidas, lá em Nova York. Aí depois voltamos para o Brasil, ficamos lá um tempo até ele virar embaixador, eu trabalhando na ONU. Aí ele foi nomeado embaixador na Indonésia e depois em Seul, na Coreia do Sul, e depois voltamos para o Brasil. Bom, essa é a história dela. A minha não preciso contar, que vocês já sabem. Quem não sabe, procure saber, porque eu acho que o mais importante é o que a gente vai ver hoje. Tá? Então, por que a razão... A minha coleção, vocês conhecem a história, chegou aqui em 2019 e continuou aqui. E, de repente, um dia estava exposta aqui a minha coleção, a gay veio aqui com uma amiga, olhou para mim, eu também quero. Por quê? Porque a gay, como eu, não tem descendentes, não temos filhos. Então, para nós, de qualquer maneira, antes de ser uma maneira de colocar as nossas histórias, é também uma contribuição. Eu fico emocionado quando falo com isso, sabe? Vocês me desculpem se eu chorar, tá? É a minha contribuição ao Brasil. Nós todos aqui, eu tenho a profunda convicção que somos todos privilegiados no país que a gente tem, cheio de diferenças, cheio de desequilíbrios, não é isso? Então, cada macaco no seu galho, né? Então, o meu galho, o nosso galho era a cultura externa, a vida na vida exterior. Então, o que eu faço? Eu vou me embora, o que eu faço? Eu deixo isso aqui. Isso aqui é de vocês. Isso aqui é do Brasil. Não é só do mundo.
Isso aqui é de vocês. Tá? E é por causa disso que vocês, todos meninos. Qual é a maioria das nossas televisões? Samsung. Que carro que a gente dirige? Honda? Toyota? É. E agora está cheio de BYD? E nosso principal parceiro comercial é a China? E o que nós sabemos de Ásia? Hã? E vocês que são o futuro do meu país? Do nosso país? Isso aqui é obrigação de todos vocês. Eu falo isso com um empenho, tá? Eu estou fazendo prédio, não sou pastor protestante, muito menos padre. Mas eu estou falando isso de coração. Vocês têm obrigação de mostrar um pouquinho para o mundo, para as pessoas que sabem menos o que é a Ásia. Tá? A Ásia não é uma coisa exótica, a Ásia é o presente, a Ásia é o futuro. O século XIX foi do colonialismo, foi dos países da Europa, o século XX foi os Estados Unidos e a União Soviética, mas principalmente os Estados Unidos. O século XXI é da onde? Da Ásia. Da Ásia. Eu não tenho dúvida. Então, o que vocês vão aprender, o que vocês vão ver, o que vocês vão transmitir é fundamental para nós como brasileiros, tá? Dito isso, vamos entrar? Então, primeiro vamos contar o que é isso aqui. Gay, isso aqui é a doação da Gay. Essa daqui é uma escultura japonesa que são guardiões de templo, que ganhei como presente de aniversário do meu marido. Uhum. Ele me surpreendeu com isso. E essa que é assim, A e Om. Em chinês é Lokapala. Isso aqui não é só de fundo japonês. Isso é da tradição cultural de toda a Ásia do leste. Do leste. Tá? Uhum. Começa na China. O que é um Lokapala? O Lokapala é o guardião do templo. Uhum. Em todos os templos que vocês forem ver, na China, no Japão principalmente, vocês vão ver na entrada do templo dessas duas figuras enormes. O que faz essas figuras lá? Elas estão espantando, não deixando os maus espíritos entrarem. Elas estão preservando o espaço sagrado. Então, isso é o que elas são. Que agora guarda o espaço segredo que nós vamos entrar com a exposição da Ásia. Porque o tema dessa exposição de agora é Brasil-Japão. Porque nós estamos celebrando este ano, dia 28, a gente vai celebrar os 130 anos das relações Brasil-Japão. Na sala do Japão que eu montei, que é a minha parte da minha coleção, está escrito todo um texto sobre as relações Brasil-Japão que eu sugiro que vocês leiam, tá? Então dá uma lida lá depois, para saberem interarem, tá, ali está toda a história do relacionamento, muito abreviado, claro, mas história do relacionamento, tá? Vamos entrando? E só para adicionar também nós celebramos 117 anos da imigração japonesa no Brasil, este ano. Exatamente. Vamos então? Está também escrito lá na coisa. Isso é o Buda, que vocês sabem. Essa é uma escultura Beiwei do século VII da China. Ele está com já sabe as posições, as mudras, não? Mas já sabe o que é? Ah, então tá. Então não vamos. Não vamos. Tem muita coisa para ver. Isso aqui também é recente. Estou pondo agora, tá? Isso é bonito. Isso aqui é da dinastia Ming. Isso aqui é o templo. Isso aqui ficava nos túmulos. Isso aqui tudo arte tumular. Ficava nos túmulos e põe isso aqui. O áulico e o homem e a mulher, que eram escribas, que trabalhavam para os imperadores. Então, e aquilo ali seria a casa do templo. Eu nunca servi na Coreia. Eu só tenho, na minha coleção, basicamente coisas dos lugares onde eu morei. Por quê? Porque era uma maneira de eu entrar nos países onde eu estava. Tá? E aqui a Gay, por exemplo, ela serviu na Coreia, então eu deixo isso aqui com ela. Tá bom, ainda vai entrar uma estátua aqui, ainda está sendo restaurada, mas aqui, essa parte aqui é da Coreia. E esse daqui é o hanbok, que é um vestimento típico de lá, né? E aqui
é uma coleção de porcelana, se chama Celadon. A cor verde que os coreanos aperfeiçoaram seria entre o verde do mar e azul do céu. Eles aperfeiçoaram isso que veio da China, essa, né? Então aqui são coisas que tem peças antigas e tem peças modernas. A ideia é a continuidade da tradição de produzir coisas. Por exemplo, esse daqui são mestres contemporâneos que nós conhecemos em Seul, que executam a mesma tradição que os antepassados faziam, né? Aquela peça aqui nós compramos em Pyongyang, na Coreia do Norte, quando nos visitamos, que eles também continuam com a mesma tradição, mesmo sendo separado da Coreia do Sul. Essas peças aqui, essas são pequenininhas aqui, se chamam water droppers. Quando você usa pintura com aquela sumier, que você tem que colocar água para fazer a pintura, né? O sumier é carvão, aquela tinta preta, nanquim, que a gente chama de nanquim. E esse daqui tem água. Nanquim é a mesma coisa. Essas peças têm água dentro e elas vão pingando pouco a pouco para fazer... São tabletes. A tintura. Então essa é uma coleção que adoro, porque a primeira vez que eu fui para a Coreia, em 84, quando vi Celadon, realmente eu fiquei apaixonada. Então, quando a gente serviu lá, comecei a comprar coisas dessa porcelana. Essa aqui é uma pintura antiga também, tigre, né? É tigre. Tigre. Na cultura coreana e japonesa também, tigre é símbolo de força, de energia, né? Então, é usado muito em pinturas na Coreia, no Japão, na China também, né? E esse daqui... porque você já falou do vestido? Do vestido, eu falei, do hanbok, né? Esse vestido foi um presente de um designer coreano para mim, que eu sei, num desfile de modas lá na Coreia. Isso, é contemporâneo. Aqui é um móvel tipicamente da Coreia e feito de uma madeira muito nobre, se chama zelkova. E toda essa coisa de decoração de ideograma significa felicidade. São 2 andares que você pode colocar um ao lado do outro e guardava roupas, objetos preciosos. E ela é leve, é fácil de carregar e fácil de colocar nas diferentes cômodas da casa, porque ela é pequena, ela não é muito grande, né? Mas a madeira, você vê pelas veias da madeira, é uma madeira muito nobre. Né? Perguntas da coisa, vocês não se acanhem em fazer perguntas, né? Pode perguntar. Nós estamos se aqui quiser. entre amigos, façam perguntas, porque depois vocês vão falar com o público, então preciso estar sabendo o que vocês estão falando. Uma coisa que eu queria fazer, né? Os coreanos também, eles aperfeiçoaram de fazer incrustações nos desenhos aqui da porcelana, que antigamente na China não tinha, e eles aperfeiçoaram isso. E uma outra coisa, quando a Coreia foi invadida pelos japoneses, pelo Hideyoshi, na volta ele trouxe de volta para o Japão os mestres coreanos de Celadon, e eles descobriram em Arita, lá no Japão, uma mina de kaolin que fazia porcelanas. Kaolin é o barro branco que né? Faz as porcelanas. Tá? A cerâmica é feita de barro preto, barro escuro. A kaolin é isso. E eles ensinaram os japoneses de fazer porcelana, que veio de uma tradição chinesa. Né? Então, aquela peça é uma peça, na verdade, vietnamita. A segunda. A segunda, antiga.
que também assim veio de tradição chinesa. Esse aqui é um biombo do século XIX, a primeira peça que nós compramos no Japão. O Fausto até conhece o lugar, né, do antiquário Todos nós. que vende essas peças antigas. E tem o pinheiro, significa longa vida, e os tsurus, que aqui é cegonha. É cegonha. Cegonha, que significa felicidade também e longa vida. Né? É feito com folha de arroz e você tem folhinhas de ouro ali. Né? E um biombo, ele é muito prático, porque usa como parte da decoração, ou parte para você separar grupos de pessoas dentro de uma sala. E como ela dobra, ela é muito fácil de guardar. Então é uma coisa decorativa e funcional também. Né? E essa daqui são katanas, espadas, né? Vocês conhecem, né? Aqui é uma estátua de samurai. E essa espada aqui é muito interessante, porque ela tem uma peça, se chama kozuka. Ela fica parte daquela saia da bainha, e ela fica dentro, né? E ela ajuda o samurai, a pessoa que está usando, para cortar alguma coisa, ou faz parte da defesa também, né? E você vê toda a decoração aqui do handle, não sei o que você... Cabo, né? Tudo decorado também. E essas lâminas continuam bem afiadas. Bem afiadas. Eu costumava dizer que eu tinha isso no apartamento em São Paulo. E costumava dizer que era a minha primeira linha de defesa. Quando meu marido faleceu, né, deixou essa daqui, ele deixou para eu ficar fazendo a minha defesa. Mas, e também tem assinaturas por dentro. Cada lâmina tem, assim, assinatura do mestre que fez. Né? Tem alguma pergunta? A assinatura do mestre é visível na lâmina? Se você olhar, tem. Na verdade, tem umas peças que eu consegui, mas eu não me lembro, mas eu consegui a assinatura da pessoa que fez. E tem data também, quando fez. Né? Agora, a partir daqui são coisas do Japão. Vocês conhecem também, né? Japão, aqui é laka. Laka, urushi, você pode explicar melhor, né? Urushi vocês viram Seiva, a árvore, né? Vocês viram a árvore da borracha? Quando você corta a árvore, o que acontece? Corre uma goma. Essa goma vira borracha, e no caso da árvore da laca, a mesma coisa, você corta e a goma seiva, desce, né? A seiva desce, você recolhe numa caneca e ela endurece. Então, como é que você faz? Você leva no forno, no fogão, forno quente, então ela derrete. E a partir daí que você faz essa capa. Basicamente, o que você tem uma carcaça de madeira, e em cima você tem toda essa coisa. A gente vai ver depois umas outras aqui. E depois que você faz essa cor preta, que você tinge. Essa laca você tinge. Pode ser vermelha, pode ser preta. Tem muita laca vermelha também. Então, quando você tinge, aí você faz esse desenho e trabalha em cima. Tudo isso com folha de ouro. Isso aqui é tudo folha de ouro. E esses são chamados tsubako, que são marmitas, na verdade. São várias camadas, né? Várias camadas de caixas. E principalmente no Ano Novo, quando os japoneses eles têm que preparar tudo para Ano Novo. Então não cozinham mais. Então, a partir de dia 27, 28, já começam a preparar comida e vão guardando nessas caixas. E no Ano Novo,
todo mundo abre essas caixas, que você vai ver toda a parte de comida que foi preparada, salgada, doce, mas tudo que podia ser, assim, comida preservada, né? Não preservada fresca. Mas a ideia é de tsubaco, né? E é isso, é como se fosse marmita naquela época, né? E esse, como o Fausto falou, é tudo feito com folha de ouro também, talhado. Essa é uma bandeja decorativa que para eles é muito interessante ter o tsuru, né, o cegonha, porque realmente é símbolo de felicidade, né, longa vida. E aqui você tem a flor de crisântemo, pinheiro também, que é bem, para eles também é símbolo de felicidade e de longevidade. E aqui você tem se chama acer, que é momide, que no outono fica bem vermelha. Maple tree. Maple tree. Plátano. Plátano. É muito bonito, mas eles fizeram uma coisa estilizada. E esse daqui são desenhos de tsuba, são as sword guards. São aquelas onde no final da espada, a coisa da bainha. Da bainha, Esse daqui são desenhos das coisas que eles usam para... Vocês veem ali, ó. Tem ali, ó. Ali, vocês tem estão vendo ali, ó. Nessa de cima. Você tem aquela cabo. Coisa redonda, o cabo. Você tem o cabo, Isso você tem a lâmina tsuba. e você tem o tsuba, que é guarda. Essa flor do crisântemo. Essa flor, ali. Também é uma figura importante? Para eles, é quase uma flor nacional também, né? Como cerejeira, por exemplo. Né? No outono, no Japão, eles têm exposições de vários tipos e vários tamanhos de crisântemo. Nos parques, nos jardins, nos templos. É muito bonito. Então, para eles, é uma coisa bem simbólica do Japão, né? A flor de crisântemo. E esses são leques, você vai ver ali depois, uma exposição de leques, muito tradicional também no Japão, eles usam, né, para kabuki. O leque no Japão é usado por homens e mulheres. Mulheres, tá? E normalmente as caixas têm duas tampas. Você vai ver aqui, tem uma tampa aqui embaixo e tampa lá em cima, porque quando eles começam a abrir, eles podem também dividir as caixas, né? Então você pode dividir em 2 e 3 partes com tampa. Você já usou elas? Usamos bastante, sabe? A gente gostava muito, né? Eu gosto até hoje, né? Um dia meu marido falou, eu quero fazer um jantar no meu aniversário de 50 anos. Aí eu queria que todo mundo usasse uma caixa de laca. Uhum. Então ele comprou bastante, já tínhamos bastante, e nós fizemos nossas mesas de jantar com caixa de laca para todo mundo. Que lindo. Foi uma festa muito interessante, todo mundo adorou. Eu usava na minha casa em Brasília, que gosto muito de receber também, né? Então a gente usa essa para decoração, para fazer arranjo de flor, para colocar doce. Uma vez eu fiz uma festa lá em casa que foi no lançamento do livro da biografia do meu marido. E aí eu fiz um jantar, né, para muita gente, botei todas as doces escondidas, né, botei em todas as mesas. Aí as pessoas ficaram assim, mas o que tem aqui dentro, né? Quando eles abriram, descobriram doces, vários tipos. Foi uma surpresa muito boa para eles. E aqui é obi, aquele cinto que usam para kimono. Esse aqui aqui tem fios de ouro, né? E usa muito, e a gente usa isso agora como decoração também nas mesas, e uso para
table runner, como se chama? Tá ali, a gente vai ver. Tá bom, a gente usava isso. E esse daqui é muito interessante, né? O nome Fujita significa glicinha num campo de arroz. Fuji é glicinha, tá? É campo de arroz. Então, esse kimono, a embaixatriz do ano, não da embaixatriz hoje, né? Mas da gestão anterior, ela foi na minha casa, ela conhecia ela e ela viu que meu nome era Fujita, né? Então ela buscou do Japão esse kimono que é da avó dela, que tem mais ou menos 80 anos. Esse kimono de seda, tudo feito à mão, porque tinha o desenho de Fuji. Então esse daqui é para você. É Fujita, é para você. Então ela me entregou isso, esse daqui é para você. Aí eu falei para ela, olha, agora tá no museu. Eu escrevi para ela, olha, tá assim no museu. Ela ficou super feliz com isso. Mas é muito simbólico. E essa aqui também é um arranjo de flor de Fuji, que aqui você não pode ter arranjo de plantas vivas. Muito bem, pois, né? Então eu pedi uma sobrinha que tem uma produção de papel artesanal, e esse é feito com papel produzida com fibras de bananeira. Esse é tudo. E também ela fez a flor de Fuji, para homenagear a nossa família. Tá? E esse kakejiko, que é um pergaminho, né, também é uma pintura muito delicada, inverno, aí depois você tem os pássaros ali, tem o ramo de pessigueiro, não é pessigueiro, apple. Macieira. Macieira? Não é macieira, é outra coisa, outra fruta. Mas é uma pintura muito delicada, do século XVII, de uma escola Kano, que é muito antiga no Japão. E tem uma história muito interessante, porque esse daqui a gente já tinha na nossa casa, né? E quando a gente estava em Nova York, estourou a crise por causa da invasão do Iraque. E tinha lá muitas reuniões da nossa casa, e esse estava lá, assim, olhando para todo mundo lá, discutindo calorosamente o que a posição brasileira ia ser. Mas esse daqui foi testemunho dessas discussões políticas no nosso apartamento. E esse também é um jubaku, mas uma técnica diferente, que se chama raden, que você usa seashells. Conchas? Conchas. São conchas, pérolas, madrepérolas, que eles trituram e fazem coisas e botam como decoração. É bem diferente da técnica ali de maquia. Essa daqui é técnica raden. E essa daqui é uma bandeja que eles usam para o altar. Que normalmente na casa japonesa você tem as cinzas dos antepassados no altar, e normalmente eles têm esse tipo de bandeja para oferecer coisas para os antepassados. Ok, fala um pouquinho da questão do tokonoma, o que é isso? Tokonoma. A colocação que nós fizemos aqui, numa casa japonesa tem uma sala nobre, se chama tokonoma, né? E a decoração é uma pintura, um arranjo de flor e um vaso ou uma escultura, coisa assim. Então esse daqui é uma tentativa de colocar um tokonoma numa exposição, que normalmente é da tatame. É um quarto de tatame. Na minha casa em Brasília, eu tenho um quarto japonês que nós mandamos fazer de 8 tatames, e este que ficava no fundo no tokonoma, que é o espaço de exposição nobre dentro de um quarto japonês.
Vocês têm alguma questão, não? Esses pratos aqui Isso é importante. são importantes, né? São azul e branco, né? Houve muita produção que começou na China, azul e branco, depois foi para o Japão, e houve muita produção entre Japão e China. E houve um comércio muito intenso do Japão para a China, Sudeste Ásia, para a Europa, e com aquele companhia das Índias, né? E aí houve muitos naufragos dos navios. E esses daqui foram resgatados dos naufragos dos navios lá na Sudeste Ásia. As peças que tem um símbolo também, diogramas aqui, de felicidade também. Acho que esse aqui e a última... Agora que é a peça de resistência. Essa é outra peça. Essa é uma peça... Essa daqui é uma peça que nós adquirimos na Indonésia. Deixa eu passar só um minutinho, filho. É uma cama de casamento, que também pode ser cama de fumar ópio. De uma cultura se chama Peranakan, que é uma mistura de cultura chinesa e cultura indonésia. E todas, essa aqui, tudo feito de madeira, tudo entalhado à mão. Um buraco por buraco, tudo com madeira. E essa foi a nossa aquisição muito, muito boa, excelente, feliz, muito feliz lá na Indonésia, porque a gente já percorreu, são quase 117 mil ilhas na Indonésia. Claro que nós não visitamos todas as ilhas, mas as ilhas principais visitamos, né? E vimos essa coisa muito linda, né? Então eu falei, eu queria um dia adquirir essa peça. E aí nós falamos com todo mundo que tinha relação com essas peças antigas, e um dia falaram para a gente, olha, tem ela disponível. Aí fomos correndo e conseguimos adquirir essa peça linda. Bom, agora desculpem, agora é um pedaço importante da história que a gente vai comentar a partir daqui. Isso aqui, no Japão e na China, isso nós falamos de China, isso aqui seria uma cama do ópio. O que é a cama de ópio? O que é o ópio? Vocês sabem o que é o ópio? Vocês não fumaram, meu filho. Não fumaram, né? O ópio é a flor é o pó que vem da flor da papoula. Da papoula. Que você transforma em ópio. O que é? Profundamente, é um inebriante, é uma droga. E qual é a história da guerra do ópio? Vocês sabem, alguém falou para vocês sobre a guerra do ópio? O que vocês sabem da guerra do ópio? Foi tudo uma disputa comercial da Inglaterra com a China. Mas por quê? Não, isso é uma aula importante. Vai ter até um texto aqui depois, tá? Eles estão pondo. A Guerra do Ópio foi um dos momentos mais agudos do colonialismo. A Rota da Seda. A China, desde o século II d.C., exportava para o Ocidente seda, porcelana, chá, essa coisa toda. Isso fez a fortuna da China. Desde o século II d.C. até o início do século XIX, a China era a maior potência econômica do mundo, do planeta. Vocês sabiam disso? Alguns sim, outros não, né? Pois é. O que fez a glória da China, a riqueza da China, foi exatamente a questão da porcelana, da seda, do chá que exportava. Só que então, nesse momento, havia um descompasso entre a balança de negócio, a balança comercial entre a China e o Ocidente. Porque a China exportava tudo isso, e todo mundo, a partir do século XVIII, quando depois da Revolução Industrial na Inglaterra, todo mundo que foi ficando rico precisava de uma demonstração de status. Então, o que eu compro, o que eu faço como demonstração de status? Eu vou ter uma porcelana na minha casa, dizer que é da China, quer dizer, isso alavancou muito o comércio. Só que eles exportavam isso e os chineses não queriam nada do Ocidente. A única coisa que os chineses queriam do Ocidente era a prata.
De onde ia essa prata? Vocês conhecem o país onde a gente mora? Vocês conhecem o país vizinho? A Bolívia, vocês conhecem? Vocês conhecem o México? Quer dizer, a prata que foi mandada da América do Sul, principalmente da América Latina, para a China era o que tentava compensar a balança de comércio. Só que mesmo assim não estava dando certo. Ainda havia um descompasso. Então, o que a gente vai fazer? Usando os comerciantes Parsi, que é uma etnia da Índia, uma religião, como chamamos assim, eles então começaram a transportar, a contrabandear ópio. Porque a única coisa que os chineses estavam querendo de retribuição era ópio. Isso tornou a China um país de drogados. Um país de drogados. A ponto que o Império resolveu, então, criar barreiras. Houve várias criações de barreiras e, por causa disso, houve 2 guerras entre a China e a Inglaterra, que era o principal parceiro comercial nessa época, com relação ao ópio. Então, foram as 2 guerras do ópio. Na primeira guerra do ópio, de 1838, o que aconteceu? A corte da China, que já era no momento do Império Qing, a corte da China perdeu. E qual foi a consequência da primeira guerra do ópio? Vamos ver. Divisão do território? Você já ouviu falar de Hong Kong? Pois é, Hong Kong foi o tributo que foi dado para a Inglaterra para compensar a derrota da primeira guerra do ópio. Era aquele promontório, se eu quero isso aqui, por quê? Porque aqui então eu posso fazer feitorias, eu posso estabelecer um consulado, isso aqui vai ser território inglês, que ficou para a Inglaterra até 1997. Então, a guerra do ópio foi isso. Então, este foi um dos momentos que os chineses chamam até hoje do século das humilhações. Isso, inclusive, é uma das razões psicossociais da emergência do comunismo e do marxismo na China. Porque o momento de libertação do colonialismo foi eivado, no caso da China, dos conceitos marxistas. Por causa disso, Mao Tse-tung e toda a questão que a gente está vendo. Então, isso aqui é muito mais importante. Ali, vocês têm os cachimbos de ópio, de vários formatos. E esse aqui é o travesseiro que eles usavam nas camas de ópio. Isso aqui é de couro, com camada de cor, de laca. Isso aqui foi a causa da derrota da China e da emergência da China e do início do final do colonialismo. Isso aqui tem um aspecto simbólico extremamente importante. Perguntas? Dúvidas? Eu tenho. Outra, eu gosto muito. Fala. Esses entalhes que tem na cama, eles contam alguma história ou representam algum momento específico? São, assim, coisas comuns na China, né? Cenas cotidianas. Olha aqui, ó. Cenas cotidianas, né? Aí levando uma bandeja, olha aqui, ó. Ali é uma cena de jantar das pessoas que estão juntos. Tipicamente chinesa, mas executado na Indonésia. Porque tem muitos chineses que imigraram para a Indonésia, para o Sudeste Ásia, para a Malásia, para as Filipinas, a minha terra natal, Filipinas, né? Então, eles foram para lá e este aqui foi uma influência muito forte da China na Ásia, principalmente na Indonésia. Você falou o nome da cultura, que era Peranakan. Peranakan, cultura Peranakan, que é uma mistura de cultura chinesa com cultura indonésia. Quero saber sobre essas miniaturas que você colocou. Como? Esses são os pesos. Quando você vai comprar ópio, isso aqui é uma balança. Aí você põe o mais pesado, você levava a maior quantidade de ópio. Eram os pesos para... Fausto, sabe como é o ópio exatamente? Ele É um pó feito por cocaína. Tabaco. Feito Eu não conheço tabaco, cocaína, né? mas Feito é tabaco. aquela coisa, é uma pasta. É uma pasta que você põe aqui, ó. Deixa eu mostrar. cachimbo, Ó, né? no cachimbo, olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, filho. Você está vendo esse buraquinho aqui? Uhum. Pois é. Aí você enfiava o ópio
esquentava, tinha que ser fumado quente. E aí você aspirava daqui. Aqui, por exemplo, você já tem o lugar para esquentar. Então você já põe aqui, ela punha o ópio, esquentava e passava por aqui. Então ele era tipo um pó que você inalava, assim. É uma pasta. Uma pasta. É uma pasta. Obrigado. Um país todo ficou drogado por causa disso, gente. E você tem essas. Hã? Os Fala. animais aqui da ponta da cama. Esses são xixis. São guardiães. São os guardiães, os templos. Ah, Como aqui, ó. ó, Como aqui, falando ó. nisso. Tá bom? Bom, agora vamos para a minha parte. Primeiro deixa eu explicar. Deixa eu explicar a minha parte. Por que isso aqui? Isso aqui foi um pedido do consulado aqui em Curitiba, que fala, a gente está fazendo 130 anos das relações, vocês vão fazer alguma coisa? Eu me mobilizei, falei com uma porção de pessoas, e dessa porção de pessoas nasceu essa exposição. Então, a primeira coisa, essa exposição, ela é temática. Cada uma dessas coisas que vocês estão vendo aqui tem uma mensagem política ou religiosa específica. Começamos por aqui. Essa imagem aqui, entrem, por favor. Entrem, meninos. Essa imagem aqui é uma homenagem a Amaterasu. Quem é que sabe quem é Amaterasu? Ninguém. É por aí, vamos chegar lá. Amaterasu é uma descendente dos primeiros imperadores. Vocês sabem que o Japão é o império mais longevo da humanidade. É o mais antigo, até hoje é desde o início. E eles traçam o início deles a esta senhora, a essa deusa, que era filha dos criadores do Japão, dos fundadores do Japão, que uma das lendas dizem que eles eram irmãos gêmeos, então deles nasceu o Japão. E como é que é a lenda dessa coisa? Então estava a Amaterasu, que é descendente dos criadores do Japão. Ela tinha um irmão que era muito travesso. Olha, isso é tudo lenda, gente, é isso a história, como é que a gente mitifica ou desmitifica os mitos. Eles eram muito travessos, ela vivia lá no paraíso, e o irmão dela uma vez jogou uma carcaça de cavalo, em cima dela e das amigas dela. Ela ficou tão assustada que ela se refugiou numa caverna e fechou a caverna com uma pedra. Então o mundo escureceu, porque a luz vinha dela, o mundo escureceu, então estava tudo fenecendo, as árvores estavam morrendo, as plantas estavam morrendo, os animais estavam morrendo, e os deuses que acompanhavam no universo delas, eles falaram assim, nós temos que fazer alguma coisa. Então eles começaram a se juntaram perto da porta da gruta, que estava trancada por uma pedra enorme, e começaram a dançar. E teve uma deusa que começou a fazer uma dança mais sensual, causando estardalhaço. Então a Amaterasu falou assim, deixa eu ver. Na hora que ela abre, ao sol, a luz se abre, a luz se expande. Então a luz desce e o Japão se torna o Japão. Por que então o Japão chama o país do sol nascente? Hello. Vocês estão vendo? Isso é muito importante, essa mitologia. Eu fiz questão de pôr assim, aqui bem no centro, para quando vocês vieram com o público, digam, isso aqui está no centro. A origem A cabeça dos japoneses, isso é a coisa mais. Agora vamos seguir por aqui. Vocês sabem o que é o wabi-sabi? Ninguém sabe o que é. Essa é a coisa mais filosofia mais linda que existe. Ela vem do Zen budismo. Para o Zen budismo, não existe permanência. Tudo modifica na vida. O nascimento vira velhice, vira morte, que vira renascimento. Então, tudo é impermanência. E o culto da impermanência faz com que a pessoa se recue no universo mais simples, o mais profundo, o mais básico, que é a casa de chá,
que todas essas características, inclusive essa cestaria, que é a arte na impermanência. Isso aqui é bambu, porcaria. Então, nessa impermanência aqui, eles fazem isso aqui. Tem coisas belíssimas, belíssimas. Meninos, dê uma olhada aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Na destreza, da dificuldade que é fazer isso aqui com filhinha de bambu. Veja isso aqui, taquarinha. Leiam um pouquinho sobre o wabi-sabi. Leiam, que é a coisa mais bonita que existe. É de fundo zen budista. Tá? Isso aqui a Kay vai dizer o que foi. Nós conseguimos decifrar. A gente decifrar. houve dificuldade de decifrar esses kanjis, ideogramas. Aí mandamos para um amigo que é especialista lá em São Paulo, que ele também não conseguiu decifrar, mandou para Tóquio, conseguiu com uma calígrafa que trabalhou no Museu do Ministério das Relações Exteriores lá do Japão, e ela decifrou. Todo mundo decifrou a segunda ideograma, que é felicidade, mas ninguém que conseguia o primeiro. É mais ou menos 10.000 anos de felicidade. Isso por um calígrafo, sabe? A responsabilidade é de quem falou, eu não sei. Pois é, a gente... Ela até conseguiu decifrar o autor, mas eu não lembro do nome, depois eu falo. Vocês têm uma dúvida o que até agora? Alguma pergunta? Porque é muita densidade, é muita coisa que a gente está falando. Você comentou sobre Isso. uma parte mais técnica, né? Sim. Mas sobre isso fazer parte da cerimônia do chá? Não, isso faz parte de qualquer lugar, inclusive da cerimônia do chá. E você põe isso na sua casa. Chega aqui, ó. Veja como é que você faz a trançada de chegar nisso aqui. Você já imaginou? Olha aquele. Então, essa destreza na impermanência. O que é? É uma folha de bambu. É uma coisa... Não é ouro, não é prata, é uma folha de bambu. E usam também para fazer ikebana, arranjos de flor. Que é aquela que a Gay mostrou para vocês. Bom, isso aqui é um kimono, como vocês sabem. Agora, o importante de saber é o seguinte, isso aqui é pintado. Tá? Isso aqui é pintado. Então, tudo isso aqui é feito de seda. Esse kimono é o kimono de primavera. Tá? Porque as mulheres usam, de acordo com a estação do ano, elas usam kimonos adequados. Tem o kimono do outono que é belíssimo, as folhas de plátano, todas aquelas vermelhas assim. Essa aqui é um kimono de primavera com flores, está cheio de flores. Cheio de cerejeira, Isso. flor de cerejeira. E outro kimono lá é de verão, porque Fuji é no verão. Eles usam. Bom, sim, fala. Só um comentário? Não sei se vocês pararam que a manga desse kimono, comparado com das... Isso é importantíssimo. É muito mais comprido. Explica por quê. Então, porque esse daqui é um kimono de solteira. E o outro é um kimono de mulher casada. Casada. Então, como é de solteira, a ideia é que seja sensual. Então, cada movimento, assim, sabe, coisa balance, seduza, e as cores são mais vivas. Enquanto da senhora Fuji, quando ganhou, já era casada, Já era casada. Por isso que as cores são mais sóbrias e a manga é mais curta, porque não precisa mais seduzir tanto. Lina Sarrec, vocês precisam conhecer, para os que não conhecem. Lina Sarrec, junto com o marido dela, Rodrigo, eles têm o Centro-Ásia. Você já ouviu falar do Centro-Ásia? Centro-Ásia. Já ouviram falar do Centro-Ásia? Não perca o Centro-Ásia de vista, tá? Centro-Ásia faz trabalhos maravilhosos, maravilhosos. Bom, fez a propaganda, R$10, tá? R$10. Esse também é lindo, lindo, lindo. Bom, esse aqui é um tanso, como aquele que a gente viu coreano, só que esse aqui é de japonês. Essa madeira é uma madeira extremamente leve. É Zekoba. E esse aqui é uma coisa lindíssima, uma caixa de laca, chama sumie, com folha de ouro. Isso aqui tem um desenho todo de coisas. Chega, depois eu queria que vocês vissem para... Esse aqui é um dos obis que a gente, como a Gay falou, cinto, né? Maria Ligaia falou, isso aqui era um obi das mulheres, que eu fiz assim, porque agora no Japão, inclusive, estão usando muito isso como
peça para botar Caminho em de cima dos mesa. tansos. É. Posso dar uma olhada aqui, Fausto? Porque eu sei que às vezes tem. Eu queria mostrar esse daqui. Esse daqui era, como tem muito terremoto no Japão, essa fácil de carregar, coloca essa nos dois lados e carrega. Porque é muito mais fácil porque quando tem terremoto para fazer a mudança. Nós temos lá embaixo, na reserva, só que eu não pude pôr aqui porque é muito trambolho, nós temos o Kuruma Tanso, que são esses tansos de roda. De roda. Que existiram durante só um pouco tempo no Japão, porque eles foram feitos... A Tóquio era uma cidade que foi crescendo, era uma cidade que é um vilarejo, foi crescendo, ela não tem essa estrutura de uma cidade, então as ruas são muito estreitas. Então, quando pegava... E as casas eram de papel e de folhas de madeira. Resultado, quando pegava fogo e tinha muito terremoto, então quando tinha um terremoto, as velas caíam e pegava fogo. Então havia muito incêndio em Tóquio no século XVIII e XIX. Então eles inventaram a ideia do Kuruma Tanso. O Kuruma Tanso, que era um tanso como esse, grande. Um dia eu ainda vou expor aqui no museu, está lá embaixo. E com rodas. Só o feitiço virou contra o feiticeiro. Por quê? Por que o feitiço, esses tansos que eram feitos para carregar, para sair correndo, por que eles se tornaram feiticeiros? Por que o feitiço virou contra eles? Por quê? Porque como as ruas são muito estreitas e todo mundo sai correndo ao mesmo tempo, havia coisa de engarrafamento de tanso. Morrer tudo queimado do mesmo jeito. Foi feito e acabou. Agora essa daqui as pessoas carregavam. E Fausto, eu tenho uma dúvida sobre a questão da laca. A laca, pelo que eu entendi, Urushi, é a mesma coisa. A laca é a folha da árvore da laca que você corta e que escorre. Aí você pode ter várias maneiras de fazer a laca. Isso aqui é a laca espessa, essa aqui é uma laca mais leve, mais diluída. Essa é mais diluída, essa aqui é mais concentrada. que ele passa em cima. Passei em cima. Você viu envernizar a coisa móvel? Como se fosse um verniz. Não, como se fosse um verniz. Isso é verniz. Tá? Não, claro. Esse aqui é um amigo meu, o embaixador Carlos Zeglia, que é um querido amigo meu que doou para o museu. Isso aqui era do... Sabe de quem esse biombo era? Ninguém nada menos que Maria Martins, a grande escultora brasileira, que era avó do Carlos Zeglia. Tem uma história muito interessante quando ele doou isso, né? Porque ele soube que eu estava doando para o museu. Aí ele me escreve para dizer, olha, eu tenho um biombo que eu queria doar. Eu falei, nossa, você tem, eu vou te fazer contato com o Fausto. Mandei a mensagem dele para o Fausto. Fausto, nossa, ele é colega, amigo. Aí eles entraram em contato. Esse biombo é uma joia. Momoyama, período de Momoyama. Século XVI. Século XVI, muito antigo. Tá, agora vamos para o lado de lá. Bom, a Gay já começou a falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos samurais. Vocês conhecem a história dos samurais? Não? Os samurais eram os guardas-costas dos daimyos. Os daimyos eram senhores feudais. O Japão, até a consolidação Meiji, ele era uma série de feudos, com um senhor feudal, que era o líder. Então, todo esse líder tinha o seu exército privado, que eram os samurais. Então, esses eram os samurais. Esse aqui seria, de uma certa maneira, é um brinquedo de Dia dos Meninos parecido com o que está lá embaixo, mas que celebra o samurai. O que é o samurai? É adepto da cultura do Bushido. Isso é importante para você explicar para as pessoas. O que é o Bushido? Bushido é o culto aos valores masculinos. A honra, o respeito, a bravura, até a morte, inclusive, dos samurais. Então, tem uma história muito bonita, que aqui vai ter um texto depois sobre Bushido, tá? Que é uma história que aconteceu
Em 1601, é a história de um daimyo, portanto um senhor feudal, que era de uma região muito afastada. Nesse momento, a sede do governo era em Edo. Não era o imperador que estava lá, o imperador estava em Kyoto. Houve uma reunião dos samurais e o embaixador foi levado para Kyoto. Ele se tornou simplesmente uma entidade supra-governo, e o governo passou na mão dos samurais, dos Tokugawas. E um deles, o último deles, mas teve outros também. Então, nesse momento, em 1601, tinha um senhor feudal que estava... O que fazia? Voltando. Como é que os shoguns, o nome é shoguns, como é que os shoguns mantinham sob controle a população? Eles faziam com que, durante 6 meses do ano, o daimyo, o senhor feudal, fosse passar 6 meses em Tóquio, na corte, e a família ficava no feudo, para ele ter certeza de que não ia haver contestação, não fosse haver rebelião. Então, por causa disso, eles iam. E nesse episódio que eu vou contar, que virou um dos grandes momentos da cultura japonesa sobre a honra masculina, os valores masculinos, esse senhor ele que era um daimyo caipira, chamemos assim, foi passar os 6 meses na corte de Tóquio. O nome dele era Lord Asano. Mas ele era um homem de muito valor. Então ele estava lá fazendo o trabalhinho dele e, infelizmente, ele foi posto a trabalhar, ou propositalmente, ele foi posto para trabalhar no protocolo. Gente, a gente que trabalhou em embaixada, a gente sabe o que é um protocolo. Vocês não imaginam o que é protocolo. Protocolo é a coisa mais política que existe. Porque parece que é uma besteirinha, uma mesa. Vocês não sabem o que é arrumar uma mesa. As implicações políticas de arrumar uma mesa. Eu digo isso porque eu passei por cada perrengue. Por exemplo, isso é bom, é uma digressão, mas é interessante. Numa mesa oficial tem o convidado e o anfitrião. E aí você vai fazendo assim. O mais importante desse lado, o mais importante desse lado, e vai fazendo assim. Então, esse lugar, essa colocação nesses lugares é de uma importância enorme. Eu vi. General, que eu imaginava que não tinha valor, não dava importância nenhuma a isso, brigando, telefonando lá para mim, assim, por que fulano está aqui e eu não estou aqui? Então, esses valores todos do protocolo, que tem essa força política, pesavam sobre esse daimyo, que ele era ostracizado, ele era sarcasticado, ele era criticado pelo chefe do protocolo. Lord Kira era o nome dele. Isso é tudo, gente, isso é história. Não é invenção minha, não, tá? Até um dia que ele perdeu isso no Palácio de Tóquio, em Edo. Ele perdeu a paciência e pegou um katana e foi matar o chefe do protocolo. Não conseguiu, mas machucou. Mas o simples fato de ter desempenhado uma espada no palácio, no lugar sagrado do palácio, ele foi condenado a fazer o seppuku. Ele fez o seppuku, mas os 47, chamamos 47 ronins, os 47 samurais que receberam eles, também juraram vingança. Isso comoveu Tóquio, foi um assunto que mobilizou Tóquio muito grande. Então eles saíram de Tóquio, eles foram morar, cada um foi para o seu lugar, se reuniram no inverno, uma noite de inverno, invadiram o palácio do chefe do protocolo, degolaram, mataram o chefe do protocolo, degolaram ele e a família, pegaram a cabeça e jogaram num templo que está em Tóquio. Um dia que vocês forem a Tóquio, vão ver esse templo que é belíssimo, chama-se Senkakuji. Jogaram a cabeça dele nesse poço e foram obrigados pelo shogunato para fazer todos eles fizeram seppuku, 47. Morreram todos de uma vez. Isso era para ele que é uma prova, se tornou no Japão um mito, que é a questão da honra. Muitos desses samurais não conheciam sequer o daimyo, mas pelo simples fato dele ter feito isso, eles, por respeito, eles todos se mataram. Isso aqui tem uma carga simbólica brutal. Inclusive essas gravuras que são dos
dos meninos. Perguntas? Qual que é a diferença de um Ronin para um samurai? Ah, adorei. Esses samurais viraram os Ronins. O nome Ronin é justamente desses samurais que estão perdidos, que se desgarraram. Ronin em japonês significa você está perdido, tá? Sem mestre. Sem mestre. Obrigado. Sem E mestre. ele perde a armadura dele? Ou ele fica Ele some, ele desaparece. Nessa época, cada um foi para o seu canto. 47. 57. A lenda dos 47 Ronins. Tem filmes muito Tem bonitos. filmes lindos sobre isso. 47. Tem filmes lindos Ronins. sobre essa lenda. Tá? Diga pra gente esses filmes depois, Fausto. O nome do 47 Ronins. Tem vários. Vários. Léo, a maioria desses filmes são da década de 70. Tem muitos filmes da década de 70 sobre isso. É só procurar. Tá? Bom, vamos aqui? Vem, meninos. Vamos. Coragem. Vocês ficam todos Coragem. assustados. Vocês Está em vão ter que casa. apresentar essas obras, né? Teatro no Japão. Isso aqui é o teatro no Japão. No Japão você tem basicamente dois tipos de teatro. O No e o Kabuki. O teatro No é um teatro mais de corte. É um teatro mais imperial, mais importante. E os atores do teatro No, todos os atores, tanto no teatro No quanto no teatro Kabuki, são só homens. As mulheres não fazem. Inclusive os papéis de mulher no Kabuki são desempenhados por homens. São os chamados onagatas. Tá? Aqui você tem, no Teatro No, ele é um teatro de máscaras. É um teatro extremamente lento, em que as pessoas vão... Então, esse teatro, isso aqui, eles põem as máscaras e atuam com essas máscaras. Esse aqui é o leque que eles usam. Então, você tem o teatro culto, chamemos assim, e o teatro popular. A partir do século XVIII, a classe comerciante do Japão começou a ficar muito rica. Então, a cidade de Tóquio começou a ficar uma cidade cosmopolita antes de tudo. Tinha de tudo. Tinha a zona do meretrício, que era a zona Oshiwara, que é a zona das cortesãs. E você tem essas histórias todas. Todos esses... Isso aqui são todas peças, são peças de teatro. Essa aqui, por exemplo, é uma peça de teatro que passa numa aldeia, questão de aldeia. Isso aqui é outra peça de teatro. Essa aqui é muito interessante, essa gravura, porque esses aqui são artistas muito importantes. Kuniyoshi, Kunisada, são artistas japoneses de muita reputação. Essa aqui, se você tem a parte de trás, o cenário de trás é de um grande artista japonês chamado Hiroshige. Esse aqui é um outro também grande artista chamado Kunisada. Então, isso aqui você tem... Essa aqui são as peças que eram desempenhadas. Então, é uma coisa popular, basicamente, essa cidade de Tóquio. Em Osaka também tem, mas basicamente a cidade de Tóquio, que era muito utilizada, muito vivida pela classe comerciante. Basicamente, mas Tóquio já era uma cidade, uma metrópole, então o universo urbano, então era muito isso. Isso aqui era uma coisa muito mais de corte, uma coisa muito mais nobre, muito mais elevada. Não queria falar essa palavra, mas muito mais snob. também, elitista. Também elitista, essa é a palavra que eu queria. Tá? Bom, esse aqui é um biombo como a gente já viu, biombos de leque que seguem aqui. Esses são leques do Teatro No, grandes, caricatos quase. Esse aqui são os leques das mulheres. No Japão, homem e mulher usam leque. Tá? Fala. Essa parte metalizada, reluzente... Esse é tudo mica.
Mica. É um pó. Pó, com prata. Prata e ouro. Incorporado no papel? Sim. Você faz isso, vai vir uma pasta e você Pasta. pinta. Como se você estivesse esmaltando. É. Que lindo. Ou então, alguns deles pode talvez ser umas folhinhas, já fazem umas folhinhas assim e depois passam. Entendi. E aqui é uma geisha. Geisha não é prostituta. Uhum. Geishas são entertainers. São basicamente mulheres que não teriam muita chance, mas que se tornam extremamente cultas, tocam em vários instrumentos, falam línguas. Elas viviam nos lugares para entreter os homens. Os homens iam lá. Eu estou falando de uma Tóquio cosmopolita já do século XIX. Eles iam lá, elas então tocavam instrumentos, faziam dançavam uma dança. Uhum. Isso tudo para entreter. Não era, agora tinha as cortesãs. Isso é outro papo, essa é outra história. Como no Japão fica muito quente no verão, eles realmente têm o hábito de usar leque. Né? É impossível no Impossível verão. no verão. Sem Quando querer, não havia ainda você não vê se você está ar-condicionado, usando. né? Todo mundo usava leque. Até hoje usam. Isso aqui que é lindo. Vocês viram a exposição dos nigos, né? Lá embaixo. Pois é, já explicaram para vocês como é que era feita o nigo? Explicaram? Isso aqui é casca de ostra. Com uma goma, tá? Isso aqui não é porcelana. Agora, o bonito disso é que isso aqui tem olhinho de vidro. Ela tem olho de vidro. Então, e quem faz isso é uma pessoa só. A pessoa que faz o rosto, faz o corpo, faz a roupa. Então, isso aqui é uma obra única. Hoje em dia, se é utilizado com a mesma frequência que antigamente, Por quê? a sociedade contemporânea japonesa lida tanto com o teatro. O kabuki, nossa senhora, eu fui várias essas coisas kabuki, vários teatros kabuki já fui a vários. E o no também, só que o no quando eu ia ver dentro dos templos. Eles faziam nos templos japoneses, você tem tem uns espaços reservados para o teatro kabuki, para o no. Não. Eu via muito lá. O kabuki, isso aqui em Tóquio, você vai para Tóquio como turista, você vai ver uma peça de kabuki. E até hoje em dia só os homens representam os papéis. Até hoje. Até hoje. Esse é tabu. Isso é história. Tem famílias que herdam dos pais. Pai passa não pro necessariamente filho. é um homossexual. Não. É um senhor que pode casar, ter filhos, e o filho também faz a mesma coisa do Onagata. É uma especialidade da atuação. E uma peça de kabuki pode durar de manhã até a noite. Então as pessoas vão, já levam as marmitas. É engraçado. Eles comem durante o intervalo. E como durante até, eu já vi gente comendo também, leva o bentozinho deles assim. O bentozinho deles estão ali, depois volta pro teatro. Não, o engraçado é que de vez em quando você escuta... Isso eles estão aplaudindo quando faz uma coisa, um exercício qualquer, ou faz uma peça, um momento da peça que é importante, eles gritam para mostrar o apreço. Eles mostram, eles gritam, eles aplaudem, mas nos intervalos eles comem, é tudo permitido. Depois eles limpam tudo. E essas gravuras, esses ukiyo-e, são justamente isso. As pessoas iam para assistir um teatro kabuki e na saída compravam isso aqui, que eram folhas soltas, que levavam como fotografia, como catálogo, como memória. Isso é por causa disso que foi preservada essa coisa. Posso só ajudar? Hoje em dia tem um movimento chamado New Kabuki, voltado, e aí isso dialoga com a coleção de baixo, que é para os jovens. Então eu faço um teatro kabuki não com peças tradicionais, eu faço peças... Existe, se você colocar Naruto, Kabuki, você vai ver de Naruto, de One Piece, de todos os grandes animes, parece um espetáculo da Broadway. Né? E voltado para jovens, justamente para ver se a renovação. Então, são mais curtos, usam muito linguagem pop. Só com homens também? Daí só com homens também. Como você gosta de música? Chamado moderno, chamado Takarazuka. Tá lá embaixo. A gente vai ver. Me lembra, é de Osaka, inclusive. Mostra lá embaixo para mim, depois me faz. Eu vou mostrar para eles. Eu tenho uma imagem, eu tenho uma boneca da Takarazuka. Tá?
Fausto, Sim. posso só mais comentar desse daqui? É que eu li há pouco tempo um livro falando dos 47 Ronins e gravuras. E essa gravura é uma gravura dos 47 Ronins. Nem eu sabia isso. A versão dos 47 Ronins. Tanto que você tem aqui, eles estão carregando um kakejuku, são aquelas ali, representando o Bodhidharma. Bodhidharma, para quem não sabe, é o patriarca que levou o budismo da Índia para a China. Ele tem muitas lendas. Ele teria inventado Kung Fu, fundado o mosteiro de Shaolin, patriarca de cerimônia do chá. E uma delas é que ele teria ficado 9 anos até alcançar a iluminação. E o ditado relacionado a ele é: cai 7, levanta 8. Então, por isso que são os 43, os 47 Ronins, pensando, nós caímos, mas vamos nos levantar. Que legal, isso eu não sabia. Eu não sabia isso. Então, Obrigado. Muito interessante. Obrigado. Vamos então? Alguma dúvida aqui com relação a isso aqui? Sim, fala. Todas, Sobre as máscaras, se elas Sim. são representativas de algum personagem. São representativos de personagens do No. Essa aqui é a beleza da mulher. Como é que chama isso aqui, Lena? O Nagata? Não. Mas ela é sempre... Essa toda é bem a da beleza. Esse aqui é o demônio, esse aqui é o demônio, esse aqui é o velho. No teatro No você tem papéis definidos. Essa daqui, por exemplo, é o espírito da mulher vingativa. É essa aqui. A do meio? É essa aqui, Tá? E essa aqui é do velho. E quando for fazer visita guiada, você pode até falar: gente, pega o seu celular, veja os emojis. Tem um emoji que você nunca entendeu o que é. E é justamente o vermelho, que é um elemental japonês. É um espírito japonês. Qual deles também fazendo... O Oni o Oni seria aquele ali. É esse aqui. O Oni é um genérico, tipo assim, é complicado falar demônio em Demônio, né? cristãs, né? É verdade, É um Oni. É um brincalhão. Porque o Oni pode ser bom ou mal. bom. Eu só queria fazer um comentário, fazendo uma relação também com a nossa exposição da Sala 10, que ele também está presente no Demon Slayer, né, que é um que está bem famoso agora. Demon Slayer. Isso aí já a parte de baixo. Isso você sabe muito mais do que eu. Eu tenho mais uma dúvida sobre o teatro. Você disse que os personagens eles são os mesmos nas peças, mas as peças elas também são as... Tipo, não, são várias peças, como você mas são tipo assim, várias peças, tipo um cânone assim, ou não? Tem os cânones originais, tem os roteiros originais e depois você tem a miríade de peças, cada peça. Modernizam também. Tá? Tem mais uma dúvida aqui também. Fala. Essas gravuras aqui são para o teatro dos Ronins? Não, essa que você ia ver as peças quando... Não. Eu queria saber se essa foram feitas para os teatros ou é outro contexto? Não, é uma coisa, outra coisa. Não, isso aqui não tinha nada a ver com teatro. Você não ia ao teatro e comprava isso. Você podia até achar se fosse alguma peça. Mas isso era justamente em celebração, as pessoas compravam nas lojas, nas livrarias de Tóquio, a gente chamaria de livraria, chamamos umas vendas de Tóquio. Isso aqui eram todos postos em pilhas, assim. Então as pessoas iam lá e escolhiam, de acordo com o personagem que queriam, o momento que queriam. Esse aqui foram as pessoas que queriam ter mais informação, porque aí você tem toda uma história, né? Tá vendo? Você não tem só o desenho, você tem uma história, você está comprando um livrinho. Como se fossem pinturas, né? Que você gosta de um pintor, gosta de uma personagem, você vai lá e vê. Samurai eu gosto, então eu quero saber o que você tem de samurai. Aí eles mostram isso para você e você compra. É aquela coisa, você compra gibi, mesma coisa. Você comprava isso aqui, enrolava e levava para casa. Tá? Vocês conhecem bem isso aqui tudo, né? Eu não vou voltar a falar sobre isso, eu só queria mostrar para vocês as novas coisas que eu pus aqui, ó. Eu trouxe aquele biombo, que é indiano, do início do século XX, aquela mesa, e principalmente isso aqui, que isso aqui é uma novidade, tá? Isso aqui vem do Paquistão. Tá? Isso aqui são móveis da região do Sindh, no Paquistão. Eles são de laca, eu chamei de laca, com essa coisa. Agora, a pergunta que não quer se calar é que num país tão austero como o Paquistão, que as mulheres andam algumas de burca e os homens não têm quase couro, como é que isso entra numa casa? Então, isso é para mostrar o que a gente não deve unificar os conceitos que a gente tem sobre as coisas, porque as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Eu antes de ir para o Paquistão, jamais imaginaria que eu veria isso lá.
Isso é de um país muçulmano, na região tribal, que isso é feito. A mesma coisa é aquela arca. Fausto, o que significa região tribal? O Paquistão é dividido em várias tribos. São as aldeias, são as famílias que vão se casando entre elas. Todo o sistema de casamento no Paquistão é uma coisa, ou na Índia, ou na China, ou no Paquistão, no Afeganistão, é o sistema patriarcal em que... vamos lá? Não, porque você cutucou com vara curta. Vamos lá? Vamos lá? Como é que é o casamento? Como é que é o casamento num país muçulmano? Quem é que casa num país muçulmano? Casam as famílias. Os nubentes são um detalhe. É a família Miraj que quer casar com a família Ashok. Então, até hoje na Índia, no Paquistão mais ainda, quando o menino chega com seus 12, 13 anos de idade, isso a zona tribal que eu chamo é da zona das tribos, é no interior. Interior do Mato Grosso, interior de Goiás, essa coisa das tribos. Mas como é que faz o casamento? Chegou na hora de o menino está com 12, 13 anos, então eu vou te apresentar as suas pretendentes, as futuras pretendentes. O pai pega o menino e vai para a casa da menina, deu 2 ou 3 hoje, porque antigamente era uma só e era esse, não se discutia. Agora dá uma escolha para os meninos, os meninos vão na casa de 3 ou 4 pretendentes, então ele fala, é aquela. Atualmente, nas cidades, nas coisas mais abertas, sociedades mais abertas, eles permitem que eles se encontrem de vez em quando sobre o olhar dos pais, para conversar, para ver se há afinidade. Por quê? Porque aquele casamento, o que você está casando? Você está casando fortunas. Você está casando dinheiro. Quer dizer, o dote, no caso do Paquistão, dos países muçulmanos, é dado pelo pai do noivo. O pai do noivo, o noivo compra a noiva, compra entre aspas. Na Índia é o contrário. É o pai da noiva que compra o marido. Porque com ela a filha, a mulher passa a pertencer à família do marido. Ela não pertence mais à família dele. Acabou, ela passa a pertencer à família do marido. Então, no caso do Paquistão, então ela tem que levar isso porque no Paquistão, segundo a lei islâmica, basta o marido falar talak, 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 acabou. Vai embora para casa, está divorciada. Não é hoje o Paquistão contemporâneo, tem todo um processo jurídico, mas basicamente é isso. Então, no caso das tribos, que você começou a falar, essas tribos são formadas por esses grupos de famílias que vão vivendo juntos. Obrigado. Tá? É tudo muito lógico na minha maneira, porque eu vivi lá, então eu acho isso lógico. Não é que eu concorde ou não, eu entendo. Mas até hoje, Fausto, mesmo as pessoas mais ricas, as pessoas ainda... Quanto mais ricas, mais faz... fortunas. Mais faz. Quanto mais rico, mais a coisa... E é mais a seleção, é mais aprimorada, porque aí você tem todas as implicações de a indústria tal com a indústria tal, essa coisa toda. Porque acaba, de alguma forma, também unindo essas famílias, né? E aí cada é uma união de famílias, Cleo. Casamento é negócio. Unir as fortunas. As fortunas. E tem 2 coisas que eu perguntava que eu era curioso, quando eu estava lá no Paquistão, eu perguntava para as mulheres, para o homem não adianta, tudo a mesma coisa. Eu falava assim, e vocês são felizes? Vocês não escolhem o seu marido. Vocês vão casar com aquele que vocês viram um dia e que vão falar que vai ser seu companheiro até morrer. Porque lá o divórcio é muito mal visto. Então, e eu perguntava para elas, e você sabe o que elas me diziam? Para minha surpresa? Olha, Fausto, vocês no Ocidente, you fall in love. Love, 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 you fall in love and fall out of love. É divórcio, é briga, essa coisa toda. Resultado, então, é conturbado. No nosso caso, nossos pais, nós confiamos na escolha dos nossos pais.
Então, isso é muito bom para você. E o casamento, para elas me diziam, é um aprendizado. Que pode se tornar amor ou pode se tornar convivência, porque é inelutável. Tanto que o foco do amor dessas pessoas duas é nos filhos. Criação dos filhos. Criança no Paquistão é insuportável. Porque eles mimam, transferem para a criança todo o afeto que eles... E pode virar amor. Muitos delas viram amor profundo entre os casais. E os pais acertaram e casaram. Na Índia é o oposto. É outra história. É outra e história. tem um sistema de casta também, que você não pode... É outra história. Outra história. Esse daqui da Indonésia. Conhecemos também um mestre que fazia esses bonequinhos para o teatro de wayang, puppet, que tem fantoches, né? Então você tem toda essa parte que a pessoa de baixo manipula no teatro. E toda a história de Ramayana, né? Vocês conhecem a história de Ramayana? Não. Você conta. Ramayana, você tem 2 grandes épicos religiosos na China, na Índia. O Ramayana e o Mahabharata. O Mahabharata é uma coisa... Esse aqui é basicamente do Ramayana. O que é a história do Ramayana? Todos esses personagens são encarnações de deuses. Portanto, você não está falando de humanos, você está falando de divindades. Tá? O deus Rama, por exemplo, é a encarnação do Supremo Deus Vishnu. Vishnu se encarna, quando ele está lá no mar da eternidade, quando ele se encarna, ele pode ter várias personagens. E um deles é justamente Rama, o príncipe Rama. E a história do Rama é o seguinte, isso são os 2 grandes épicos. O Ramayana, basicamente, então, o Ramayana é a história do príncipe, do deus Rama, que é casado com Sita, que é abduzida pelo demônio Ravana. E ela vai para o rei de Lanka, Sri Lanka. Então ela fica lá, e a história do Ramayana é todo o épico de Rama procurando em busca de Sita lá no reino de Lanka. Inclusive ele tem a ajuda dos macacos, que o deus macacos que o acompanha, Hanuman, que o acompanha. Então todos esses são personagens que também são divindades. E essa aqui não é, aquele ali é do Ramayana. Esse aqui é o Ravana, que é o demônio que abduziu Sita. É tipo uma princesa, uma divindade? Ela é divindade. Quer dizer, ela é, se você a historinha contando, ela é esposa de Rama, que é rei de Ayutthaya. Então é o reinado de Ayutthaya que entre Rama, que é muito feliz com Sita, até o dia que Ravana vem e abduz Sita e leva para o reino de Lanka. E toda a história, o Ramayana inteiro, que é um dos maiores épicos religiosos da Índia, é essa busca de Rama procurando Sita. Que lembra muito a história de Troia, né? Mas é muito mais. Se você for entrar na essência de todas as lendas, meu filho, é tudo igual. Tem sempre um mocinho, um bandido. Me parece que tem várias menções aqui à imagem do pavão, né? Isso eu não sei, eu não saberia dizer. Isso é coisa que a gay sabe. Realmente eu não sei. Me parece que tem várias menções ao pavão aqui, alguma espécie de cisne. Que tem o Garuda. A Garuda é o veículo de Vishnu. Todos os deuses têm um veículo. Como o Ganesha tem o ratinho. O ratinho é de Ganesha. O Nandi, o boi, é de Shiva. O Garuda é de Vishnu. Então, todos isso aqui são... Então, esse sincretismo, que é uma coisa que a gente não entende, porque nós temos a cabeça ocidental, que permeia todas essas lendas religiosas. Isso que ela carrega em mãos. Tem flor de lótus, aquela é flor de lótus. Aquela é flor de lótus. E esse daqui é um tipo de espada, né? De defesa. É um tridente para se defender. Tridente, por exemplo, eu não estou vendo isso agora, isso para mim poderia ser o tridente de Shiva. De Shiva, que faria tridente, essa aqui, essa entidade é uma entidade shivaíta. O que significa shivaíta? De Shiva, Shiva. No hinduísmo você tem 3 grandes divindades. Você tem Brahma,
Vishnu e Shiva. Brahma é o Criador, Deus Todo-Poderoso. Dessa força da criação, defluem duas outras forças, a da preservação e da destruição. A preservação é Vishnu e a destruição é Shiva. Mas Shiva não destrói por destruir. Ele destrói para recomeçar. É aquela história do infinito. Essa que é a história. Então é nesse jogo que se faz a eternidade. A eternidade se faz nesse jogo. Uma dúvida, assim. Foi Krishna toda. também seria uma dessas entidades de Vishnu? De Vishnu? É. Vishnu são todos os avatares. Narasimha. Ele começa como peixe, que é o primeiro, Saskia, a primeira encarnação de Vishnu. A segunda é a tartaruga. E a terceira é a coisa... O que você está contando com isso? A história da humanidade? A história da coisa? Que o homem veio da terra, do mar? Que é a natureza, que é a vida? Que já existia esse mar de eternidade onde Vishnu vivia? Dali nasce, ele sai dali, ele é a primeira Matsya, que é a primeira encarnação de Vishnu. Ele pula para a terra, ele vira tartaruga. Da tartaruga ele vai andando e vai passando por 10 avatares. Cada um deles tem uma força, uma mensagem. É lindo, né? Lindíssimo. É lindo, é lindo, 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 lindo. Faz tudo sentido. É por causa disso que eu me perdi. Cheguei lá, me vesti tudo, fazia aqui. E aí, o que eu sou? Eu não sou nada, eu sou salada russa. Salada russa. Todas as religiões têm verdade, todas. É só você fazer uma adaptação à sua cabeça. Por causa disso que eu não posso ter, a minha convicção eu tenho que ter em meu foro íntimo para não me perder nessa bagunça toda. Mas como eu passei por todas essas experiências me modificaram, cada uma eu passava. Eu morei em 6 países islâmicos. Eu vi mulher de burca no Paquistão e no Afeganistão, e vi essa mesma muçulmana de shortinho, que nem vocês, no Cazaquistão, que vai para a mesquita, chega lá, vai no roupeiro, pega o seu niqab, veste aquela coisa, chega, reza, tira e vai embora. Por quê? Vamos ver, se vocês poderiam me dizer por quê. Quem é que dominou o Cazaquistão até 1991, quando se desfez? A União Soviética? União Soviética. A União Soviética, que era agnóstica e não podia, que era contrária às religiões, que então nesse momento, quando a União Soviética chegou, os soviéticos, eles impediam o culto público. Não tinha mais mesquita, não podia. Então a religião foi para dentro de casa. Era cultuada em casa para quem era, e muita gente perdeu a religião. Então essa coisa toda, e hoje que depois da liberação eles estão procurando uma outra identidade. Esse que é o grande problema que está acontecendo em toda a Arábia, em toda a Península Arábica, na Arábia, lá na Jordânia, essa coisa. Esse renascimento depois de um domínio muito importante. Então, e agora o que eu sou? Eu li o Alcorão de cabo a rabo. Quando eu tinha morado na Índia, a Índia é excesso. Excesso de gente, excesso de cor, excesso de tudo. Quando eu cheguei no Paquistão, quando eu desci em Islamabad, quando eu cheguei, eu falei assim, vou entender tudo, porque são vizinhos. Então, a Índia é o terceiro maior país islâmico do mundo. Então, por exemplo, tem muito muçulmano lá e eu vou para um país muçulmano. Que susto! Desço no aeroporto de Islamabad, só homem na rua, não tinha cor, onde é que estava aquele cheiro, onde é que estava aquela vaca, onde é que aquela barulheira, nada. E só com aquela salvar camisa, e andando por ali, eu assim, mãe do céu, onde é que eu vim amarrar meu boi? Eu assim, então o que eu faço? O tal do Minotauro é o Alcorão. Foi quando eu li o Alcorão todo, confesso que não li a Bíblia até o total, mas eu li o Alcorão de cabo a rabo, para tentar entender o que eu estava vendo. E aí é uma viagem sem fim, né? É Sherazade, uma história que conta outra, que leva para outra. A minha vida foi isso. Vamos lá?